Agora em Goiânia, 7 horas e 32 minutos, de volta, Manhã Sagres, na sua Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com Cileide Alves e a partir de agora com a sua participação ouvinte, para a entrevista com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. Direto, governador, obrigado pela presença aqui na Sagres, a visita também, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide Alves, bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã Sagres, na nossa Rádio Sagres 730. Prazer ter o senhor aqui com a gente, visitando também, tomando um café com a gente. Governador, ontem na Assembleia chegou, né, o projeto da reforma administrativa, estávamos conversando aqui, eu e a Cileide agora há pouco sobre isso, com as informações, e a gente vai detalhando esse projeto ao longo do tempo, mais uma economia prevista até o final do mandato do senhor de 440 milhões de reais, quase isso, né? O que o senhor espera ter no governo a partir de agora com essa segunda parte da reforma? Bom, no primeiro momento, nós passamos a trabalhar uma estrutura de governo, Salomão, que tivesse eficiência, mas ao mesmo tempo que interagisse entre todas as secretarias. Para você ter uma ideia, nós recebemos um organograma do Estado, onde você tinha 5 secretarias extraordinárias. Então, secretarias extraordinárias. É algo extremamente vago, subjetivo e sem uma determinação específica. E, no entanto, veja bem, foi tirado de Goiás a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o Estado, que ele é eminentemente a sua base, a sua estrutura econômica na área da agroindústria, como não ter essa secretaria? Segundo ponto, nós não tínhamos Secretaria da Indústria e Comércio, nós não tínhamos ali a Secretaria da Educação, nós não tínhamos a Secretaria da Cultura, da Inovação. Então, isso tudo nós fizemos com que a máquina do Estado ela pudesse ser mais leve para o bolso do cidadão, cortando mais de 20% dos gastos da estrutura do Estado e, ao mesmo tempo, criando todas as secretarias necessárias para o bom funcionamento da máquina pública. Isso que foi o objetivo e, nesta hora, eu quero também aqui poder agradecer, cumprimentar a estrutura de funcionários, servidores do governo do Estado. Olha, realmente é impressionante a qualificação dos servidores públicos, técnicos altamente qualificados, que montaram toda essa segunda etapa do plano do organograma do Estado, do plano administrativo do Estado, fazendo com que todas as secretarias e órgãos se interagissem, mas ao mesmo tempo conseguindo eficiência e um menor custo para o cidadão. Governador, o projeto ele mexe com, me parece que são 24 leis que tinham criado cargos, inclusive uma lei, uma polêmica lei delegada, que é de 2003. Ao mexer tanto assim, com tantas nomenclaturas e cargos, não há surpresas, o servidor público não vai encontrar surpresas numa lei que é tão detalhista? Não, olha, o que é que nós tivemos que mexer? Cileide, você tem uma ideia de quantos tipos de cargos nós tínhamos no estado de Goiás? Quantos? 54. Cileide, 54 tipos de cargos, um variando para o outro, às vezes, de R$50. É um cipoal que você não dá conta de saber, você não dava conta de saber quanto é que cada funcionário ganhava. Hoje nós temos 10. Então, fica uma coisa lógica, algo que a pessoa realmente sabe qual é a função que exerce, qual é o salário que ele recebe. Você não conseguia, você acessava, tá certo? O portal da transparência, você não conseguia nada. Ali você tinha todos os penduricalhos enfiados ali e você não chegava a uma conclusão objetiva. Você não tinha transparência para a pessoa acessar e ter uma resposta imediata. Como é que você vai ter uma ideia de 54 cargos? Eu desconheço
Está certo? Uma estrutura de Estado que tem 54 tipos de cargo. Nós estamos com 10 tipos. Lógico, nós tivemos que mexer em várias leis. O outro ponto que você coloca em relação à lei delegada. A lei delegada, ela, hora alguma, ela interfere no orçamento. Aquilo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, ele será cumprido, tá certo, até o centavo. Qualquer alteração retorna ao orçamento. O que é a função dessa delegação que é dada a nós neste momento? É porque se nós alteramos toda a estrutura administrativa do Estado, tinha funções que estavam, por exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente e que hoje você colocou na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, área de telefonia, de energia, também de inovação. Então, se o orçamento está numa secretaria, você tem que ter a condição, sem alterar os valores do orçamento, mas de poder reordenar para que pasta ela será direcionada. Então essa autorização é específica para os cargos que foram mudados? Especificamente para isso. Só para que haja uma concordância entre o orçamento com a estrutura da nova remodelação da reforma administrativa. Agora, e nada altera o orçamento na sua inteireza. Ou seja, aquilo que a Assembleia aprovou é aquilo que nós cumpriremos. Agora, sabendo a necessidade de redistribuir esses valores para as secretarias que foram criadas quando nós tínhamos uma função de secretarias extraordinárias e que não tinha nada de extraordinário, era muito mais para conchavo político do que realmente ter qualquer função para o cidadão goiano com objetividade, com a equipe técnica constituída, como nós temos hoje, com a interação enorme entre cada uma das secretarias. Então, os servidores do Estado de Goiás, eles conseguiram fazer uma reforma que todas as áreas se interagem, da superintendência, das gerências, ao mesmo tempo também com os servidores e com o secretário. Então, existe uma continuidade de ação nesse novo organograma montado e que foi entregue ontem à Assembleia Legislativa. Governador Ronaldo Caiado, governador, a reforma, e a gente conversou ontem com a secretária Andréa Vulcanes, ela retira da Secretaria de Meio Ambiente, era assim no governo passado, aquela secretaria gigante, né, a Cecima, Exato. E tinha também a parte de transporte lá, cidades, assuntos metropolitanos. Ela antecipou pra gente que a reforma tira o transporte do meio ambiente e vai para a inovação e desenvolvimento econômico. Exato. Bom, o que o senhor quer da participação do Estado no transporte na região metropolitana de Goiânia? E aí eu sei que tem uma divisão. Uma coisa é a participação na CDTC, fiscalização das linhas e principalmente da tarifa, e a outra coisa é o que o Estado faz diretamente, que é a gestão da Metrobus. Nesses dois assuntos separados, mas é o transporte, o Estado continua na CDTC fiscalizando o transporte e deixa de gerir diretamente a Metrobus, governador? Não, acho que você sabe que em relação ao Metrobus houve um entendimento, tá certo, entre eu e o prefeito para que possamos avançar na venda da Metrobus. Tá Mas certo? a concessão vai ficar com essa empresa, mesmo privatizada depois? Sim, lógico. Vai ficar com a empresa que for a vencedora de um edital colocado aí para saber quem realmente daria um maior lance para fazer ali, se ocupar dessa função do transporte. Agora, Ok. o que é importante que seja dito é que a gente conheça bem o que seja região metropolitana e o que seja função de estado e de município. Região metropolitana é um conglomerado de municípios que passam a ter um único comando, tá certo? A região metropolitana tem poderes para definir prioridades e ali ela não precisa da ingerência do Estado. Tá? A gerência do Estado cabe entre as regiões que são independentes. O município de Itaberaí e Goiânia. Então, esse translado, sim, isso é função do governo.
Mas na região metropolitana, a ocupação dessas ações, elas devem ser exatamente daqueles municípios que compõem a região metropolitana. Isso aí sai da legislação de Estado. É que no Estado de Goiás foi criado algumas situações, tá certo? Onde o Estado, talvez não observando corretamente o que é a legislação federal que fala sobre metrópole, aí ele criou todos esses outros mecanismos também, que na verdade não vem facilitando em nada. Pois é, mas criando mais dificuldade, talvez para gerar algumas facilidades nessa área específica do transporte. Mas aí não está claro. Nós temos aí praticamente 30% das linhas de transporte coletivo da região metropolitana que eles circulam entre vários municípios. Não tem como separar isso. Como é que o senhor acha, qual que é efetivamente a sua proposta? O Estado fica ou não fica nessa gestão que tem o nome hoje de CDTC e que pode mudar para outro nome, pode virar uma agência, quer dizer, o Estado vai ajudar a fazer a gestão desse transporte que ultrapassa as linhas dos municípios e que é num órgão só, ou o senhor vai propor algo diferente disso? Lógico, Cileide. Veja bem, Cileide. Caberá ao Estado agora auxiliar um processo de transição que vai ocorrer. Qual é o processo de transição? Se existe um entendimento, tanto do prefeito Iris Rezende, quanto nós, no sentido de podermos privatizar a Metrobus, tá certo? Colocar a Metrobus à venda, como também a Iquego, certo? Então, se existe esse sentimento, esta área, ela será especificamente transferida para a empresa que for vencedora amanhã. Eu não estou falando do eixo, Anguera. Eu estou falando do sistema. Porque o sistema de transporte coletivo da região metropolitana, ele é muito mais do que o eixo. O eixo é uma das linhas de todo o transporte. Perfeito. E existe hoje uma Câmara que faz a gestão desse sistema. Mal, mas em tese é ela. Perfeitamente. Tirando o eixo, que está claro que vai ser uma decisão tomada por aquela comissão que o senhor, mas o governador, mas o prefeito autorizaram a criação para avaliar. Tirando isso, como é que o senhor entende que deva ser a participação do Estado na gestão desse sistema que inclui linhas intermunicipais e que atende 18 municípios da região metropolitana? Cileide, vou fazer uma comparação para você entender a legislação federal. Por exemplo, nós temos vários partidos. No momento que nós juntamos os partidos, forma-se a coligação. Os partidos desaparecem. Quando você cria região metropolitana, você faz com que haja, nas áreas que você define como prioritárias o problema transporte, esses municípios, eles agem de uma maneira única, de uma forma única. Em Goiás, você tem essa jabuticaba. Tudo bem. Vamos saber continuar auxiliando, tá certo? Já que o Estado não tem esta capacidade, que é muito mais específica dos municípios que compõem uma região metropolitana. Jamais nós vamos negar, mas o processo vai evoluir para que amanhã todos os prefeitos que compõem a região metropolitana, certo? Possam gerir, tá certo? Com total autonomia aquilo que se diz respeito à área de transporte. Quer dizer que cada município faz a sua gestão e aí você desintegra a região metropolitana? Não. Em região metropolitana não cabe cada município definir sua realização. Pelo contrário, cabe à maioria dos municípios que compõem a metrópole definir os critérios e aí caracteriza-se região metropolitana. E aí passa a metrópole ter o comando das decisões, que é constituído pela Câmara, que você muito bem colocou. Nessa transição, é lógico que o Estado de Goiás estará presente, mas nós vamos aí cumprir a lei federal como a lei federal determina, tá certo? O que é metrópole? E essa será a nossa responsabilidade. É reformular as funções do Estado de Goiás, se ocupando de matérias que são específicas do Estado. Nós não temos o poder de
Alguns falam, olha, mas nós somos municípios distintos. Sim, vocês são municípios distintos. Mas no momento em que você congrega em metrópole e você reinsere tudo isso na legislação de metrópole, você não tem por que ter a ingerência do Estado. Tá certo? Então você tem o ABC paulista. Não é o Estado de São Paulo que vai definir a região metropolitana do ABC paulista na parte de transporte. E sim, as prefeituras que compõem o ABC e que formam a metrópole. Mas só que lá cada município cuida do seu. Não. Não tem uma articulação lá. Não, lógico que tem. Tem o metrô, o São Paulo cuida, o governo do estado cuida do metrô e dos trens, a prefeitura de São Paulo custa só tanto é que lá não tem integração para o interior e lá também não tem tarifa única como tem aqui. E a tarifa única e a integração, de você sai de um município com a mesma passagem e chega no outro município, é fruto dessa jabuticaba que o senhor já fala que tem aqui em Goiás. Perfeito. Mas é o que eu estou dizendo. Cabe a nós, no governo, podemos avançar, ajudar nessa transição, mas buscarmos o que a lei federal determina no que seja composição de metrópole. E aí, eu acho que quem tem muito mais credenciais para poder fiscalizar, definir critérios, tá certo? São os prefeitos que aglutinam essa metrópole. Porque ela é peça única. Ela não é uma multiplicidade. Ela não é uma colcha de retalhos no momento que ela constitui metrópole. A metrópole, você constitui a metrópole, identifica a pessoa, ou qual a prefeitura que vai colocar aquela pauta e qual é que é o tema da metrópole. Olha, qual é o tema que nós vamos identificar agora? O tema que nós identificaremos é habitação. Então vai ter uma regra para eles, que eles vão criar uma regra, como é que eles vão desenvolver o problema habitacional na região. Ora, nós teremos uma regra para saber como é que será o nosso sistema de saúde, como será o nosso sistema de transporte. É por isso que chama-se região metropolitana. Porque senão, para que apelidar de metrópole se você não tivesse também os benefícios de assumir todas essas responsabilidades? Governador, já são 5 meses aí de mandato do senhor, mas também do presidente Jair Bolsonaro, e os governadores eleitos em 2018, já era uma realidade conhecida, né? A dificuldade dos governos estaduais desde o ano passado. Já são 5 meses de governo. Não vai ser acertada uma ajuda, um acordo entre os governadores e o governo federal para auxiliar essa situação dos governos? Bom, veja bem, 4 meses e 3 dias. 5 meses eu queria dizer o 5º mês, né? Bom, então, você sabe que desde o primeiro momento, Salomão, eu tenho feito a tarefa de casa, né? Eu tenho lutado com esse objetivo de poder fazer aquilo que todo Estado que recebeu, como eu recebi Goiás, tá certo? Numa situação de total vandalismo administrativo, poder fazer os cortes necessários. Então, nós fizemos aí alteração na legislação específica de incentivos fiscais, buscando um retorno de mais R$1 bilhão para a parte da receita do Estado. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos apresentando hoje aqui um corte que no decorrer do nosso mandato terá um retorno para o bolso do cidadão de mais de R$420 milhões. Nós estamos revendo todos os nossos contratos. Então, o que significa? Significa que nós estamos fazendo aquilo que o governo federal nos solicitou, que o ministro Paulo Guedes nos solicitou. Qual é o compromisso que eles tinham conosco? Que o mês de abril, a matéria na primeira semana já estaria no Congresso Nacional. É o Plano Mansueto. Exatamente. E que nesse mês de fevereiro, nós já teríamos aprovado essa matéria na Câmara e no Senado. Fevereiro não. Em maio, o senhor diz, né? Qual mês? Mês de abril. O que passou. Em abril chegaria e no próprio abril aprovaria, porque o senhor falou fevereiro. Não, desculpa. No próprio mês de abril, chegando, nós faríamos ali a aprovação na Câmara e no Senado, no mesmo mês,
tá certo? Provavelmente com espaço aí máximo de 15 dias, para que nós pudéssemos fazer, então, a renegociação de cada estado, de acordo com o corte que cada estado promoveu. Isso não aconteceu, por quê? Exatamente o que eu perguntei ontem ao ministro. Olha, não pode. As pessoas que fazem a tarefa de casa, como nós que fizemos, que assumimos de uma forma corajosa todas essas modificações, que sofremos desgastes e que, no entanto, não tivemos a contrapartida do governo federal. O que ele respondeu? É uma injustiça enorme. Porque, veja, Cileide, raciocina, se eu utilizasse da mesma forma que os governos anteriores usavam, eu retirava o dinheiro da saúde dos municípios, da merenda escolar, do transporte, que é verba específica dos municípios, verba carimbada, jogava no caixa, na conta única do governo, e pagasse salário, eu não estaria devendo no mês de dezembro. Então, se eu utilizasse o que o outro governo fazia, eu não estava devendo no mês de dezembro. Mas não, no momento que eu assumi, o que é da saúde, o que é da educação, o que é do transporte, o que é da merenda, eu repasso todo final de mês para todos os prefeitos. E veja, eu tive apoio de 14 prefeitos. Então, eu repasso de uma forma transparente, todo dia 30, esse valor aos prefeitos. Então, se eu tivesse usurpando, tá certo, e usando indevidamente o dinheiro dos municípios, eu já teria quitado o mês de dezembro. Então, o que eu disse ao ministro Paulo Guedes, olha, os que fizeram, os que cumpriram com a sua responsabilidade, de repente nós estamos sendo penalizados por uma burocracia, tá certo? E que o Ministério não encaminha para a Câmara dos Deputados o formato do programa de recuperação fiscal dos estados, principalmente dos governadores que foram eleitos agora e que assumiram, na maioria das vezes, sequelas que vêm de 20 anos, ou má gestão que vem de 20 anos atrás. Olha, tudo bem, eu sou governador, eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir. Mas vem cá, eu tenho que assumir como? Eu tenho que assumir criando uma legislação própria para Goiás que vise o interesse do governador ou cumprindo a legislação e a lei de responsabilidade fiscal? Porque se eu cumpro a lei de responsabilidade fiscal, eu não posso usar o dinheiro dos municípios. E por que isso tudo foi usado durante esses anos todos? Mas o ministro deu um prazo novo? O que o ministro respondeu quando o senhor disse isso para ele? Disse que, acabei de falar agora com o Mansueto, vamos fazer. Falei, ministro, tudo bem, ministro, mas só que ficou acertado, tá certo? Que eu faria a minha parte e que o governo federal ia fazer a dele. E a dele primeira semana de abril, a matéria estava no Congresso, e até o final de abril nós já contaríamos com esse dinheiro para o mês de maio. O governador, mas na prática o que está atravancando aí o processo? É burocracia? O senhor falou burocracia. Não deve ser só burocracia, governador? Que a gente sabe, o governo está querendo amarrar esse projeto Mansueto à aprovação da reforma da Previdência, é isso? Pois é, eu perguntei para o senhor há algumas semanas. E isso é uma coisa não está ligado? O senhor disse que não tem que estar ligado. Mas na prática está ligado. Isso está ligado à reforma. Não, mas veja bem, mas se você raciocinar, tá certo? O efeito está sendo contrário. Porque, Salomão, raciocina. Se você tem um plano de recuperação fiscal e os estados que fizeram, e é impossível você poder caminhar para um plano de recuperação fiscal do seu estado sem defender a reforma da Previdência, porque se você não defende a reforma da Previdência, o governo vai dizer, olha, não tem porquê repassar dinheiro para você, ué. Se você vai continuar simplesmente fazendo igual o Rio de Janeiro, certo? Que recebe todo um plano de recuperação fiscal e já está na mesma situação agora. Então, quer dizer, ele está fazendo o jogo contrário. Ele deveria ter aprovado o plano de recuperação fiscal imediato. Os governadores que declarassem, olha, a nossa posição é de apoio, é de fazer a reforma da Previdência, nós teríamos que receber imediatamente, tá certo?
esse repasse, e aqueles que acham que não devam fazer é porque eles têm um projeto próprio capaz de superar a dificuldade. Porque eu não tenho como, se eu tenho hoje um gasto que eu saco no Tesouro 200 milhões de reais para complementar o que eu pago de aposentados e pensionistas, se eu não tenho nem 10 milhões para a saúde, como é que eu vou ter 200 milhões para pagar diferencial de aposentados e pensionistas? Então é fundamental que eu, mais do que nunca, como governador, trabalhe para que haja a reforma da Previdência. Agora, se o governador de outros estados do Brasil, principalmente do Nordeste, que tem uma linha ideológica ligada ao PT, acham que eles não precisam disso, porque a Previdência, eles saberão tocá-la como ela está, ótimo, então que toquem. Não tem nada contra nós. Então, ele deveria ter feito o contrário. É o que eu tenho dito ao Paulo Guedes. Vocês estão com a cabeça de economista, mas estão fazendo totalmente o jogo contrário. Eu não sei onde é que está esse pensamento, não sei onde é que está a lógica desse pensamento. Porque você está explodindo os que defendem a reforma da Previdência e, no entanto, deixando com que aqueles que criticam possam continuar progredindo na mesma situação, porque o colapso do Estado interessa a eles. É a realidade. E aí, essa é uma decisão também do presidente Bolsonaro, ou só do setor, é uma decisão política do governo? Sem dúvida, é uma decisão do presidente. Em qualquer momento, a decisão no sistema presidencialista, ela é do presidente. O presidente confia 100% ao ministro Paulo Guedes, o trato deste assunto, certo? O caminhar desse assunto. É uma assunto. Não discuti ele com o presidente da República. Eu discuti com o Paulo Guedes, que está com total comando, e tem se mostrado preocupado com o assunto. Só que a equipe técnica do governo não chega ao entendimento. Tá certo? Então aí você tem o Mansueto do lado, aí você tem o representante da fazenda do outro. Então cada hora você tem alguém que, olha, tem que incluir isso no projeto. Gente, por favor, encaminhem para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai saber desenhar o projeto como acharem os deputados federais e senadores. E ponto final. Tá certo? O que vocês têm que encaminhar é um esboço de projeto. Chega lá, o Congresso faz a parte final, a lapidação dele, a conclusão final, vota, aprova na Câmara, aprova no Senado e vai para a sanção, ponto final. E como é que ficou agora? O que o ministro falou? Tem uma nova data? Não tem? Está tudo no mesmo jeito? Olha, ele não me falou ontem que tem uma nova data. Eu disse a ele que realmente essa situação não tem como mais ser procrastinada. Porque nós cumprimos, os governadores que fizeram a tarefa de casa, esperavam também que o governo federal cumprisse com o compromisso de mês de abril, início de abril, encaminhasse o projeto para a Câmara dos Deputados e que nós, em 15 dias, ou no máximo 3 semanas, aprovássemos esse projeto para que já no mês de maio nós já tivéssemos essa, que eles chamam de tranche, ou seja, que é desse percentual que nós já receberíamos deste empréstimo. O que é importante, Cileide e Salomão, que a gente explique aqui para o ouvinte, porque às vezes o cidadão ele não é obrigado a entender essa parte técnica, mas de uma maneira mais clara é dizer o seguinte: o estado de Goiás é um estado hoje que tem o seu CPF cassado, é igual um cidadão que tem um CPF cassado. Então isso é Goiás, eu não tenho direito de tomar R$1 emprestado. Eu não posso tirar R$1 emprestado, eu não tenho aval do Tesouro, eu não tenho aval do Ministério da Economia. Então, eu não chego lá e falo o seguinte: olha, vou tirar um empréstimo. Se eu pudesse fazer isso, eu teria tirado o empréstimo e teria concluído. Já paguei 75% da folha de dezembro e metade de novembro. Vou pagar até o final do ano 14 folhas e meia. Né? Em 12 meses eu vou pagar 14 folhas e meia. Né? Metade de novembro e dezembro ficaram sem pagar. Então, eu vou pagar em um ano 14 folhas e meia. Agora, o que o governo federal tinha que fazer neste momento? Fazer o repasse dessa parcela. Encaminhar imediatamente. Porque se eu não posso tomar empréstimo, eu tenho que fazer, então, um plano que chama-se Plano de Recuperação Fiscal, ou Plano
Mansueto, ou como queira, apelido Pois é, como e agora, quiser, governador? mas que realmente chegue com o resultado. E agora, governador, dá para esperar até quando? Quais são os próximos passos do senhor, já que não houve o cumprimento desse acordo? Dia 8, nós teremos um encontro, todos os governadores, com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e nós teremos também, logo a seguir, uma reunião no Supremo Tribunal Federal para tratarmos de assuntos de interpretações das mais variadas que nós temos sobre a lei de responsabilidade fiscal. Então, em cada lugar se interpreta de uma maneira e o governo federal diz o seguinte: olha, para entrar no plano de recuperação fiscal, você precisa estar dentro da metodologia do Tesouro Nacional. Bom, aqui em Goiás, inventaram a jabuticaba goiana também, que é uma emenda à Constituição dizendo que você não inclui nem o imposto de renda e muito menos pensionistas na base de cálculo daquilo que é o percentual de serviços públicos. Qual é o percentual de gastos? Exclui-se imposto de renda e pensionistas, como se isso desaparecesse. Certo? Não existissem essas figuras. E aí você faz um cálculo aonde nós, nesta fórmula, estamos ainda com um percentual de 1% até atingirmos aquilo que a Lei de Responsabilidade manda. Se você busca pela metodologia do Tesouro Nacional, nós já estamos com 64,5%. Ou seja, nós já extrapolamos e muito a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós já estamos incluídos naquilo que chama-se crime de responsabilidade. Por isso, é que desde o momento onde as pessoas às vezes não entendiam, é que eu recorri à Assembleia para que nós decretássemos uma situação de calamidade financeira no Estado. Porque senão eu já entrei no governo descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal dentro de uma interpretação que o governo tem, que é uma, que insere imposto de renda e pensionistas, e outra que é do Estado de Goiás, que não insere. Então, você tinha que escolher, Salomão, por onde você ia ser processado. Tá certo? Você não tem escapatória. Pelo então, TCE ou pelo federal? Então se você tem que ser processado, então, porque o Ministério Público manda você fazer concurso. Mas como? Concurso como? Se eu não tenho como pagar os funcionários, e se eu estou acima do que a Lei de Responsabilidade Fiscal me autoriza, como é que eu vou abrir concurso? Não, mas pela PEC em Goiás, o senhor ainda está abaixo dessa linha. E com isso o senhor pode abrir concurso. Meu amigo, mas essa PEC é inconstitucional. Uma PEC no Estado, uma emenda constitucional no Estado, não revoga uma lei complementar federal. Então, o senhor entendeu? Então, é importante que as pessoas entendam esta realidade. Então, para isso que nós iremos ao Supremo, para o Supremo poder dirimir essa dúvida. Dizer, olha, tudo bem, agora será assim. E aí, ponto final. Nós não ficamos dependendo de interpretações variadas de cada órgão do governo. Governador Ronaldo Caiado conosco aqui no Manhã Sagres. Governador, eu sei que o senhor ainda vai conversar com a gente aqui no Sistema Sagres de Comunicação, mas aqui na Rádio Sagres, um prazer ter recebido o senhor para essa entrevista. Um bom dia, boa sequência no trabalho. Eu queria que você me desse mais 30 segundos. Eu dou o tempo todo, eu queria... mas a agenda do senhor é que está me restringindo. Eu queria trazer um assunto aqui que eu acho que ele é da mais alta relevância e que nós precisamos fazer com que o Estado se ocupe das suas funções e que cada um dos órgãos também, seja de governo, seja do Poder Legislativo, do Poder Executivo, também do Ministério Público, cada um cumpra com as suas funções. Eu não posso deixar aqui de expressar a minha indignação diante de uma decisão da Superintendência do Ministério do Trabalho, em que, se não me engano, uma auditora alega ter feito uma avaliação do Hospital Materno Infantil e convoca a mídia para fazer chegar ao governo estadual a interdição do materno infantil. Então, isso é uma atitude midiática, irresponsável, no momento em que nós estamos lutando
para poder ampliar os leitos. É o único caso em que, em apenas 90 dias, nós conseguimos abrir 50 leitos no UGOL. E imediatamente conseguimos o custeio por parte do ministro Mandetta e com autorização do presidente Bolsonaro. As crianças já foram internadas ali desde o primeiro dia. Nós estamos buscando alternativas. Agora, dizer de uma forma simplista, pessoa que não tem a menor noção do que seja a medicina, que não conheça a realidade do materno infantil, nunca saiba aquilo que lá está sendo tratado, de crianças, tá certo, que nasceram com menos de 500 gramas de peso, com menos de 25 centímetros, com altíssimo risco de vida, onde você tem uma estrutura de 1.100 funcionários, que você achar que você pode dispersar dos 150 pessoas internadas, 10 leitos em cada lugar ou 20 leitos para cada lugar. Nós não temos uma equipe especializada como se tem no materno infantil. As pessoas precisam entender que a cirurgia pediátrica, a pediatria de neonatal, com casos graves como esse que nós estamos recebendo no materno infantil, eles não podem serem distribuídos a hospitais que têm uma condição melhor para recebê-los, sem ter uma equipe médica junto. Ora, as condições no UGOL, elas são perfeitas. Nós conseguimos o que tem de melhor instalado lá. Mas então, desde o primeiro dia que eu tomei posse, eu estou dentro do materno infantil às 11 horas da noite. Ele seria fechado, não tinha sequer os insumos, os medicamentos para continuar tratando as crianças. Vendi carro de luxo de governador, tem feito um trabalho assíduo, levando dinheiro para manter a medicação correta. Não falta medicamentos lá. Agora, que o local não é adequado, Rubens Salomão, eu sei. Qualquer um que vai visitar sabe. Mas você não tem o direito, naquela hora, simplesmente falar assim, está interditado. E aí, vai colocar onde? Como é que você vai ter uma equipe igual tem no materno infantil, distribuída em cada hospital, que não foi construído para ser um hospital específico para atendimento de crianças graves? Olha, o ano passado em Goiás, morreram 46 crianças com má formação congênita do coração. Não tinham nem onde ser tratada, nem onde ser operada. Então você simplesmente chega lá e fala, olha, está fechado. Mas vem cá, que poder é esse? Afinal de contas, qual é a prerrogativa que tem um órgão de chegar sem comunicar ao governador, sem levar na sua auditoria feita os pontos que são críticos, tá certo? Que não foram identificados por eles. Desde o dia 1º, quando eu cheguei lá, mandei o corpo de bombeiros, os eletricistas, estão consertando gradualmente, ajeitando o que pode. Conseguimos abrir 56 leitos. Ora, isto é a verdade que deve ser dita para a população goiana. Não é agora com 120 dias de governo, chegar lá e dizer, olha, agora está fechado o materno infantil. O que é isso? Então, eu acho que nós precisamos de trabalhar, deixar o lado ideológico, qualquer ação político-partidária de lado, e temos uma visão do cidadão, da pessoa, da mãe de alto risco, do neonatal, que não tem ali condições de sobreviver, que não seja nas mãos de pessoas especializadas como nós temos no materno infantil. Nós temos que construir outro, vamos construir. Eu herdei um problema, vou fazer o melhor hospital materno infantil do Centro-Oeste, vocês podem ter certeza disso até o final do meu mandato. Mas até lá, nós temos que ir adequando as coisas. Isso é uma outra obra. Lógico, eu concordo plenamente. As paredes estão mofadas, ali mina água nas paredes, a altura do teto não é o correto. Todos nós sabemos isso demais da conta, hora alguma. Mas você não tem o direito simplesmente de falar o seguinte, fecha, eu vou colocar 155 doentes aonde? Em que lugar? Então, essa é a resposta. Nós não podemos ser engenheiro de obra feita, não. Engenheiro de obra feita é muito bom, olha, a parede não está bonita, ela está meio torta. Você botou algum tijolo aqui? Não, não tirei, mas eu aqui acho que ela está errada, então vamos derrubar a parede. Calma, meu filho, as coisas não são assim, não. Devagar. O Estado está numa situação de calamidade financeira. Então nós temos que adequar as coisas. Hoje nós temos a iniciativa privada nos ajudando, tá certo? Eles doaram grande parte da fiação que foi instalada lá. Então, Silene, não é uma coisa simplista assim, olha, vamos acabar com tudo. Espera aí, vamos fazer
do para a noite, vai surgir um hospital materno-infantil em Goiânia, e que nós temos que entender uma coisa só, não é o espaço físico, Cileide, são os especialistas, são pessoas que trabalham com uma criança de 480 gramas. Essa pessoa, o que é você poder fazer uma transfusão numa criança de 480 gramas? Pegar uma veia, fazer a alimentação adequada para uma criança dessa, que ela é menor do que a palma da sua mão. Então, essas coisas precisam de ser melhor avaliadas. Nessa hora, a superintendência do trabalho tinha que ter entrado em contato com o secretário da Saúde do Estado de Goiás, tinha que ter feito uma ação conjunta, não é uma ação midiática. Agora convoca-se a mídia, quer dizer, o governo de Goiás recebe pela mídia. Quer dizer, onde é que está isso? Onde é que está esse poder dessa superintendência do Ministério do Trabalho? O que eles acham que eles são? Ué, então eles vão governar o Estado? Né? Eles têm essa função de governar o Estado de Goiás, é isso? Então mudou-se tudo. Eu vou governar o Estado por concurso público, não é pelo voto. Então as coisas precisam ter critérios. As coisas precisam saber que cada um tem que responder pela sua área, mas interagindo as informações e trabalhando de uma forma conjunta, onde o cidadão seja o beneficiário final daquilo que o Estado pode fazer. Esse é o objetivo do Estado. Nós temos hoje, com toda a nossa deficiência, nós temos a melhor polícia do Brasil, nós temos a maior queda em todos os índices no Brasil, tanto de quadrilhas que foram desbaratadas, de prisão de explosivos, prisão de mais de 15 toneladas de droga. Nós temos hoje uma queda em Goiânia de 33 carros por dia, hoje não roubam nem 2 carros por dia mais. Nós temos uma patrulha rural que é referência nacional. Então nós temos em cada uma das áreas, avançando com que nós podemos montar em posse agora uma policlínica com um padrão que vocês vão ver a maneira com que os cidadãos no interior vão ser tratados, os cidadãos vão ser tratados no interior do estado de Goiás. Então nós estamos avançando numa ação concreta de trazer resultado para a sociedade. Só do Detran, eu devolvi para o bolso do goiano 43 milhões de reais por ano. Só no Detran. R$185 por uma certidão que tinha que registrar em cartório e que registra lá dentro do Detran a custo zero. Só da vistoria, eu tirei R$172 do bolso de cada cidadão de Goiás, quase R$400 do bolso de cada cidadão que é retornado, porque tinha um custo lá dentro do Detran. Só sem contar aqueles radarzinhos que ficavam nas curvas, só para fazer caixa para indústrias ou para as empresas ligadas ao governador. Então, essa é a realidade. Não cabe a mim, porque o Estado foi assaltado, ficar assaltando o bolso do cidadão, não. Cabe a mim economizar, cabe a mim governar com seriedade, com transparência e ter custos menores para o cidadão no estado de Goiás. Essa é a maneira que eu quero trabalhar com toda a equipe técnica, com o apoio que estou tendo dentro da Assembleia Legislativa e também dos meus deputados federais e senadores da República. Então, muito obrigado, Cileide. Desculpe aqui, doutor Salomão, eu não podia deixar, porque realmente é um assunto que eu estou tratando nele desde o dia da minha posse. Às 11 horas da noite, eu estava dentro do materno infantil. De repente, eu receber uma atitude como essa, tá certo? De um órgão que se diz responsável pela Superintendência do Trabalho do Ministério Público, não é possível nós governarmos o Estado, tá certo? De uma forma onde nós recebemos pela mídia informação de um órgão que tem a finalidade de auditar, de fiscalizar. Perfeito, eles têm toda a finalidade disso, está lá, é prerrogativa deles, mas que tragam aquilo de uma forma objetiva. Se está há 4 meses auditando, por que não leva a cada problema? Por que nós, em auditoria, já estamos fazendo 55 leitos, já estamos lá, já ganhamos a fiação dos empresários, o corpo de bombeiro está lá, com eletricistas, reformando as coisas. Por que nós não podemos fazer isso a 4 mãos? Por quê? Porque o que eu vou chegar para as mães lá e dizer o seguinte, agora está interditado o hospital. E aí? Que forma simplista, bonita, né? Então, muito obrigado aqui pelo espaço que vocês me deram no programa todo, da Rádio Sagres, o programa Manhã Sagres. E muito obrigado, Salomão, muito obrigado a Cileide.
pelo acompanhamento que vocês estão fazendo aí do dia a dia. O Estado tem que prestar conta, sim, está à disposição de vocês. Qualquer ação de governo, cabe ao meu secretário dizer de que maneira foi gasto, como nós estamos usando o dinheiro. Eles têm falado falha, aqui, viu? Qualquer falha nós vamos corrigir. Nós temos conversado com os secretários aqui constantemente. Governador, qualquer restrição de tempo não parte da gente. Aqui o senhor sabe, e é histórico, inclusive, né? Eu sei, mas é porque você sabe mas a participação do senhor sempre do aqui. Programa Manhã Sagres. Então, este assunto é um assunto que eu não podia deixar aqui de falar hoje, porque eu acho que isso é de uma relevância fora do comum, porque independente de ser governador do estado, eu sou médico, sou cirurgião, e eu não posso imaginar que amanhã o cidadão goiano fique desassistido, tá certo? É um compromisso meu levar a saúde para o interior, regionalizar a saúde. As estruturas de policlínicas, vocês vão ver que nós vamos mudar a condição de saúde no estado de Goiás. Vocês vão ver o que vai ser o padrão de uma policlínica, a maneira com que nós teremos os médicos especialistas, a maneira como o cidadão será tratado, as consultas como serão feitas, os diagnósticos serão feitos, cirurgias de um dia serão feitas lá, as pessoas que precisarem de cirurgias mais complexas será feita a triagem, mas nós vamos fazer um tratamento digno. É lógico que você não consegue de um dia para a noite, mas a primeira nossa, no mês de julho, em posse, nós vamos inaugurar. Estou suando a camisa, estou buscando dinheiro de todo lugar, estou tentando cada vez mais. Ontem, era 11 horas da noite, eu estava com o Mandetta. 11 horas da noite eu decolei de Brasília para cá. Às 11 horas da noite eu e o Mandetta reunidos em Brasília para poder trazer mais verba para a saúde. Se eu tenho leito hoje, os 55 leitos funcionando, eu devo ao ministro Mandetta, a nossa bancada de deputados federais, senadores e a autorização também do presidente da República. Então, esse é o trabalho que eu acredito que a gente tem que fazer. E nessa hora não é um governo sozinho. Nós temos que ter a sociedade envolvida em ajudar a gente a recuperar o Estado. Tá certo? Nós estamos fazendo um projeto de recuperação de meio ambiente. Não adianta nada o cidadão falar em favor do meio ambiente, acabar de beber a água, pegar a garrafa PET e jogar na rua. Não é verdade? Então, todos nós temos que ter um grau de comprometimento com isso aí. Auxílio. Por exemplo, aquela situação de Valparaíso, deprimente, não é? O que nós assistimos. Da escola. Mas é importante que os professores, que os coordenadores avisem também a polícia. É fundamental. Se foi ameaçado pela manhã, por que não deu conhecimento à polícia? Não subestime, né? Não é? Então, em Pontalina, nós não conseguimos fazer com que não acontecesse um desastre, não é verdade? Então, quer dizer, eu acho que isso é que é governar o Estado, é nós englobarmos todo mundo dentro de um conceito de que nós vamos mostrar como se gasta o dinheiro da população e a população nos ajudar com as informações e com aquilo que pode fazer para que Goiás seja uma referência no cenário nacional. Governador, sempre foi e continua sendo um prazer ouvir o senhor, conversar com o senhor aqui nesse prefixo no 730M. Obrigado. Muito obrigado e um bom dia a todos. Governador Ronaldo Caiado conosco aqui no Manhã Sagres. Você confere destaques e a entrevista acessando nosso sagreonline.com.br. Quem está com a gente pelo Facebook com imagens, fique ligado que a gente está também transmissão na sequência do Mensagens nos destaques da política nessa sexta-feira. Voltamos já com as Manhãs Sagres 2020. Sagres On. Informação onde você estiver. www.sagresonline.com.br. Você gosta de ler as notícias do seu time todos os dias? Acesse agora o aplicativo Sagres, disponível para Android e iOS. Você pode ouvir a Rádio Sagres, assistir os melhores